Boa noite, todo mundo. Gratidão, Lu, pelo convite. Estamos aqui hoje. Nossa, a Luísa aqui não está querendo entrar, não, mas Pessoal, deixa aí. essa é a Laís, ela é minha convidada de hoje. Ela vai contribuir muito para a gente falar sobre como a organização do lar ela influencia nas nossas emoções. A Laís, ela é especialista em Feng Shui, né? O Feng Shui fala muito como a gente pode se organizar, colocar os itens no nosso lar de forma que a energia possa fluir de uma forma melhor. E isso beneficiar a nossa vida, a nossa saúde, manter as áreas da nossa vida em equilíbrio, né? E Sim, aí, para quem talvez tenha curiosidade, pode procurar a Laís depois. Talvez alguém está aqui, né, para entender, por curiosidade, né, o que é o Feng Shui. Né, e a Laís depois vai dar uma explanada um pouco melhor, porque eu conheço, mas não é a minha especialidade, por isso que ela está aqui para contribuir com a gente. E há pouco mais de um ano, eu fui apresentada, né, numa empresa ao Feng Shui, né? Nós fomos contemplados com uma obra na época de um cliente que ele projetou uma fábrica de celulose baseada no Feng Shui, né? Para que tudo fluísse da melhor forma, né? Num fluxo ali onde a energia pudesse circular, né? E manter em equilíbrio o funcionamento, né? E toda a parte dos colaboradores, enfim. Então, a gente iria trabalhar nessa fábrica, prestar serviço, e o nosso chefe, né, o nosso patrão na época, ele, né, despertou uma curiosidade, né? Ele acredita muito no poder das palavras, no poder da energia positiva, do pensamento positivo, que a gente tem o poder de atrair as coisas que a gente acredita, que a gente pensa, né? Atrair do futuro para o presente, né? Ele sempre fala isso. Então, eu tive a oportunidade, né, de conhecer dessa forma o Feng Shui. Fui apresentada a um livro, né, muito bom, já li duas vezes, é muito bacana, né? E como eu sou personal organizer e eu busco muito conteúdo para compartilhar com vocês aqui, né, um pouquinho desse conhecimento, para que vocês também possam desfrutar de um lar organizado, aonde vocês consigam viver em equilíbrio com as pessoas que estão com vocês, encontrar as coisas com mais facilidade. E foi numa dessas buscas que eu encontrei a Laís, né? E aí a gente começou a conversar, compartilhar, né, sobre esse assunto tão importante que é a organização. E apesar dela não trabalhar com a organização, assim como eu ensino, aonde é o melhor local, onde, como é que dobra, enfim, tem tudo a ver. E vocês vão ver aqui nessa live hoje como esses dois assuntos eles andam juntos. Às vezes a gente nem percebe, mas às vezes a gente está aplicando ou deixando de aplicar alguma técnica, tanto de organização quanto de Feng Shui na nossa casa, no nosso lar, né, ou no nosso trabalho. E a gente nem percebe. Então, esse é o momento de você aprender um pouquinho. Você que nunca ouviu falar, é a oportunidade de você aprender um pouquinho sobre esse assunto. Então, para a gente dar início, né? A Laís pode falar um pouquinho para a gente, né, do Feng Shui. Eu fiz uma reunião com ela no sábado, né, um bate-papo para a gente separar aqui uns tópicos muito bacanas para compartilhar com vocês, porque o assunto, todos os dois assuntos, né, tanto a organização quanto o Feng Shui são muito amplos. Então a gente separou coisas bem bacanas aqui para compartilhar com vocês. E ela me explicou, coisa que eu não tinha aprofundado tanto no assunto, que esse fluxo energético ele vai além das paredes da nossa casa, vai além dos objetos, né? De como a gente distribui as coisas dentro da nossa casa. Tem a ver com o terreno, o lugar onde a gente mora. É uma coisa assim, é muito amplo e é muito bacana. Então, Laís, explica um pouquinho para a gente, né, sobre o Feng Shui e sobre esse processo, né, da energia ao nosso redor, como que isso influencia aí na nossa vida. sim, sim. Boa noite, né, todo mundo. A Lu já trouxe um pouquinho aí do Feng Shui. E assim, o Feng Shui, como ela estava falando, é muito amplo, né? No estudo, assim, até para a gente ter uma ideia de como é que tudo isso funciona, né? De como isso impacta a nossa vida. A gente tem um Qi, que é como a gente chama, né? É como a gente utiliza no Feng Shui,
que são as energias, né? E eles circulam assim, a partir do macro, né? Que é o universo, que é o Ti que circula o planeta, e a gente vai diminuindo as escalas, vem na cidade, vem no nosso bairro, vem na nossa casa, no terreno, até chegar dentro da nossa casa. Então, assim, imagina o tanto de influência que tem, né? E quando a gente olha para a Terra como um todo, ela tem o seu próprio movimento, né? Tanto que tem aquelas áreas que naturalmente nas cidades são mais prósperas, outras que naturalmente não crescem tanto, outras que têm muitos problemas. E assim, o relevo, ele, assim, só da gente ver, né, como é que tá ali o relevo daquela cidade, a gente já dá para ver como é que é esse fluxo do Ti, se está chegando, se é favorável, se é propício, né, à prosperidade, e a essas coisas que a gente gosta tanto, né, a saúde, a harmonia, Sim. e assim, tem os movimentos das placas que assim abaixo da Terra, né, os movimentos nas placas tectônicas mesmo, que formam ali às vezes fendas de água, fendas secas. E se a gente dorme em cima desses pontos que são geopatologias, né? A gente pode, né? Se é o nosso quarto, pode influenciar muito na saúde. Às vezes é um quarto que as pessoas não dormem direito. E aí, assim, no Feng Shui a gente vai, faz uma verificação, sei se as pessoas sabem o que é radiestesia, mas assim, é uma medição, né? Tem assim, vários processos da radiestesia, mas um dos que o Feng Shui utiliza é com pêndulo. Então a gente mede a energia da casa como um todo, né? Mede a energia do terreno para ver como é que tudo está funcionando, se está funcionando, né? Se tem algum ponto que precisa ser corrigido, se tem algum ponto ali que é nocivo, né? Porque imagina, a gente não consegue tirar, né? Antigamente as pessoas tinham esse conhecimento. Lá na China antiga, 4.000 anos atrás, o Feng Shui é bem antigo. Então eles faziam isso, eles faziam medições para que as casas, as construções, né, fossem edificadas em locais assim que não tivessem essas linhas passando embaixo. Mas hoje, né, tem linha espalhada para todo lado, porque as cidades estão aí, tá todo mundo, não tem mais lugar que, né? Não tem mais lugar que não tem ser humano, né? É. E aí, Laís, às vezes as pessoas podem até pensar assim, ah, mas será que isso faz realmente sentido, né? Pode reparar, cada um, né, de vocês que estão aqui ou que vão ver essa live depois, observe na sua cidade, no bairro onde você mora, existe sempre um comércio que nunca dá certo em um determinado lugar. Tudo que Sim, começa ali não vai para frente. Tem sim, casas que, às vezes, lugar assim que é casa de aluguel, que nunca ninguém para lá. Então, tudo sim, tem a ver com energia e tem explicação, né? sim. Parece assim, E com nossa, a, mas e a com a placa localização, né? é muita coisa, né? Parece assim, será que tem Sim, relação? Tem totalmente relação. Então, observe aí no seu bairro, aí onde você mora, se não tem algum lugar, né, que você olha assim, nossa, mas isso aqui nunca dá certo, né? Tudo que abre aqui, nenhuma loja funciona, essa casa aqui nunca para ninguém, tem a ver sim, com energia, sim. pode ter Tem a certeza. ver com energia. Com certeza, certeza absoluta. Tanto que a gente, inclusive, quando tem pessoas que consultam, né? Antes, por exemplo, eu vou comprar um terreno, eu vou construir uma casa. Isso aqui tá bom? Vamos medir aqui, né? Chama para fazer a consultoria já antes, desde o terreno, para ver se aquilo é favorável, porque mesmo dentro, assim, é um condomínio, dentro do condomínio, pode se aplicar o baguá, né? E olhar qual é a área mais favorável dentro do próprio condomínio. É bem interessante essas correlações, né? E a gente acaba tendo um olhar diferente, assim, né? Antes de adquirir, porque assim, o morar é tão importante, né? Porque a gente fica dentro daquela casa, aquele espaço está ali o tempo todo nos influenciando. Então, assim, tamanho é importante disso tudo, né? Olha, tem uma xará minha aqui, a Luana, ela é daqui da minha cidade, olha. Ela tá Uhum. falando assim, ó, verdade, aqui em Aracruz tem um ponto perto da faculdade que nada dá certo lá. E é difícil alguma coisa, né? Se a gente parar para pensar que vende comida em frente a uma faculdade, né? Que todo mundo trabalha, tem Sim, que estar no sim, meio da noite ou quando chega antes de entrar na faculdade. E como que não dá certo? Tem a ver com isso. energia, Tem a ver né? com energia, com certeza. A Grades Cristal aqui também está comentando, né? Que às vezes as pessoas mudam os comércios de lugar e logo fecha depois. Então, tem muito a ver, gente. Por isso que eu quis trazer Sim, esse assunto hoje, convidar a Laís, que ela é especialista, para poder
entender um pouquinho como que a gente pode melhorar o fluxo da nossa energia aí, alinhado com a organização também. E Sim, aí, eu não tô vendo os comentários, Lu, você acredita? Acho que o Instagram deu uma bugada aqui, tá escuro a imagem, mas tudo bem, a gente tá ouvindo bem, tá tudo certo, né? tá, às vezes ele Vamos pega lá. uma gente. Não tô vendo aqui os comentários, não tô vendo nada. E Vamos lá. aí, às vezes, né, a- alguém pode perguntar assim, tá, mas aí como que eu posso começar, né, a melhorar o fluxo de energia dentro da minha própria casa ou dentro do meu ambiente de trabalho? Né, eu falo muito aqui no Instagram, a Laís também. Se vocês quiserem aprender mais sobre Feng Shui, pode ir lá, é Laís Rufino. Se alguém quiser também depois aqui, pode me perguntar. Ela fala muito sobre como que a desorganização pode fazer a gente ficar sem energia, né? Então, se você quer começar a melhorar o fluxo de energia aí no seu lar, né, manter as áreas da sua vida equilibradas, o seu relacionamento, comece arrumando o seu armário, né, o seu closet, o seu Sim, guarda-roupa. Comece nas tirando aquilo que você gavetas. sabe. A mudança de estação é um ótimo momento da gente olhar, né? Talvez nem todo lugar, né, de vocês que estão aqui participando fez frio, né? Mas aí você olha, o inverno acabou praticamente. E aí, será que eu usei tudo que eu tinha de inverno? Nossa, tem coisa que eu não uso faz um tempão. Será que eu vou usar ainda? Né? Então, é um momento propício para você olhar para dentro do seu armário, do seu closet, do seu guarda-roupa e fazer uma triagem, né? Se livrar mesmo daquilo que você não usa mais, daquilo que te incomoda, né? Porque a moda muda, ou a gente emagrece, a gente engorda, ou a gente muda de relacionamento, tem aquelas coisas que a gente guarda ali, nem sabe por que que tá guardando, né? E as nossas coisas, elas carregam uma história, carregam emoções, né? Nem sempre é fácil desapegar, mas desapegar é importante, porque coisa parada é energia parada. Então, é um ótimo passo, né? Um ótimo primeiro passo, você começar a fazer a energia fluir, né, de uma forma melhor dentro da sua casa. E é uma oportunidade de você deixar o novo entrar, né? Talvez você está esperando alguma novidade acontecer ainda esse ano, né? Que passa tão rápido, a gente já está em setembro, daqui a pouco o ano acaba, e aí você está aí pensando, poxa, né? Podia acontecer algo novo na minha casa, então, na minha vida. É uma ótima oportunidade você se livrar das tralhas, das coisas que você não usa e abrir espaço para o novo. Depois você me conta se não vai aparecer coisa boa na sua vida. Certeza absoluta. Você quer começar falando um pouquinho dessa questão do ti nesses espaços, Oi, pode falar, Laís. né? Então, assim, assim a Lu, ela, né, dá dicas maravilhosas em relação à organização e uma coisa que a gente pode olhar, né, para as coisas para avaliar um outro lado é a gente se conectar, né? Se aquilo faz sentido realmente ter na sua casa ou não, pelo aspecto emocional, né? Às vezes a gente guarda umas coisas porque a gente fica apegado emocionalmente, né? Ai, mas eu usei aquele dia, foi a minha mãe que me deu, ai, foi minha amiga, e a gente fica naquela, né? Eu falo assim, ó, você vai pelo padrão. Eu gosto muito disso. Ai, nossa, isso aqui, não. Isso aqui eu amo muito, não posso né, não posso me desfazer. Às vezes a gente tem aquelas roupas que estão ali precisando de ajuste e a gente fala, nossa, não, isso aqui eu vou arrumar e tá lá, passou um ano, passou dois e ninguém arrumou nada, né, Exatamente. Lu? Começa Essa a é, procurar, né? E às sim, vezes a gente fica pensando assim, mas se eu me livrar disso aqui, se eu vender, né, ou se eu descartar, doar, a pessoa vai ficar chateada, mas o propósito, né, daquela coisa que a pessoa te deu, ele já foi cumprido, concluído. né? Sim, Que a pessoa passou quando ela te deu, foi a emoção quando você recebeu. Talvez você chegou a usar e se sentiu muito bem, mas aquele momento passou. Então é hora de você, sim, se for uma coisa que dá para você doar, dar essa oportunidade para outra pessoa também, né? sim, De sim. ganhar algo novo que para você não serve, mas para outra pessoa pode servir. Então é uma ótima oportunidade, né, de você também beneficiar o outro nesse momento. E às vezes a gente pensa que a pessoa vai ficar chateada, mas a gente tem medo da gente ficar com remorso, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou Muito ficar depois mais. de lembrar disso aqui?
eu, com a minha avó. Então, sim, realmente não é fácil, mas é possível, né? E sim. profissionais como a Laís, como eu, como várias pessoas que estão aqui hoje, né, que têm paixão pela organização, podemos contribuir para que você que tem algum desafio em casa, que não consegue desapegar, que não consegue fazer essa energia fluir de uma forma melhor, é para isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente está compartilhando esse assunto tão interessante com vocês. Sim, Laís, sim. e tudo tem a ver também com prosperidade, né? As Sim, coisas paradas tudo, também tem a tudo, gente tudo. de dar novos passos, da gente prosperar. Não só em relação a dinheiro, né? Às vezes a gente fala prosperidade, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é dinheiro, é riqueza. Mas prosperidade também em relação à saúde, em relação a ter um bom casamento, né? Uma família que tem ali equilíbrio, que tem harmonia. Fala um pouquinho para a Sim. gente aí sobre, né, essa relação com a prosperidade. É, tem, assim, quando a gente olha para uma casa, né? E o primeiro passo é a gente destralhar a casa. Mas não que a sua casa, não necessariamente você precisa, né, assim, tá com muita bagunça. Às vezes você só tem muitos objetos. E você, assim, naturalmente, né, a gente pede, ah, vamos fazer uma limpeza nessa casa, vamos fazer essa energia movimentar. E por quê? Às vezes a prosperidade, ela não está chegando. E por que não está chegando, né? As pessoas ficam com muitas, querem muito, e às vezes a casa não está vibrando na mesma energia. Porque se é uma casa que está muito entulhada, que tem muitos móveis, muita coisa, às vezes são coisas que você precisa, mas que até para o espaço é desproporcional, você tem muito. Então não há espaço para chegar mais nada, porque você entupiu de coisas, né? Aquele espaço, mesmo seu armário, quando você olha aquele mundo de coisas, às vezes está organizado, mas tem excesso, né? Tá aquela energia em excesso. E quando a gente fala de excesso, a gente remete muito a apego. E o apego remete muito ao passado. Quando a gente está com muita, sabe que a gente tem muita dificuldade de desapegar aquelas coisas do passado, mas não necessariamente ligado às roupas, né? Fica difícil de fazer, tem hora o link, porque não é ligado, ah, não é só, eu não tenho apego à minha roupa, mas eu tenho apego a sentimentos passados, a coisas que aconteceram. Às vezes fiquei lá atrás com a perda de alguém, né? Às vezes com uma dificuldade que me marcou muito e eu quero alavancar. Mas imagina, a prosperidade é uma energia de futuro, é você olhar para o futuro, é uma energia para frente, aberta. E o passado não. O passado é aquele peso, é fechado, é denso, porque tem muita coisa lá atrás, né? Se a gente não abre isso fazendo esse exercício, eu vou me abrir realmente para o novo, assim, não tem como chegar, porque você já está entupido aqui, ó, até aqui, né? Você está cheio de coisa. Então, é um exercício que a gente faz externo, mas muito trazendo para o interno, né? Muito fazendo essa ligação. Sempre com isso, né? A energia da prosperidade é para frente, é futuro, é hoje, é como eu estou me sentindo agora. Se eu estou com esse pesão aqui para trás, naturalmente eu não estou vibrando na energia da prosperidade, né? É uma energia que é leve, que é suave, é fluida, é assim, ó, movimento. Feng Shui é muito movimento, né? Bota tudo para movimentar, todo mundo. Até a casa das aranhas tem que movimentar. Com certeza. E às vezes, né, eu gosto muito de falar, quanto mais coisa a gente tem, mais tempo a gente gasta para limpar, para organizar, né? Às Sim, vezes a gente tem tanta coisa e não usa, não tem oportunidade de usar, porque é coisa demais, é o que você falou, é excesso. Nem sempre desapegar é de coisa quebrada, de coisa estragada. sim, Às vezes são coisas que é, você tem demais, além da sua necessidade, né? sim, E às vezes a sim, gente fica procrastinando, né? Ah, eu vou começar a arrumar amanhã, depois de amanhã. Ah, eu vou tirar tudo que tem dentro do meu armário e vou arrumar. Não. Você pode fazer um pouco por dia, né? Dessa forma, você vai criando motivação, né? O nosso cérebro, eu falei aqui na live da semana passada, que ele gosta de recompensa. Então, se você fizer sempre pequenas tarefas, o seu cérebro vai entendendo, opa, estamos no caminho certo, porque você vai sempre cumprindo, vai concluindo aquelas pequenas metas. Então, às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, mas a gente pode fazer aos poucos. sim. Uma E, gaveta por vez, né, Lu? Bota aquelas assim, metas, né? oi? Bota aquelas pequenas metas de gaveta, né? Começa por essa gaveta.
3 gavetas. Ok, aí pula para a próxima etapa, né? Exatamente. Aí você vai concluindo, você vai ganhando motivação, né? A recompensa é você tá sempre ali, opa, né? Vai ticando lá que você concluiu. Então você vai Sim, conseguindo avançar. E às vezes as pessoas, né? Ah, mas eu não organizo porque meu marido bagunça. Eu não organizo porque eu tenho criança em casa. Eu não organizo porque a minha funcionária do lar que cozinha, então ela deixa do jeito que ela acha que fica melhor para ela. Então, sabe, aquela sempre a gente tem uma justificativa para não começar. E um dos pontos que a Laís já falou aqui é a gente se livrar dos excessos. Né? E tem uma outra coisa muito bacana, uma dica legal, que é a gente criar etiquetas, né? sim, Imagina que você maravilhoso. já de algumas tralhas e decidiu pouquinho a pouquinho ir organizando. Aí pegou uma gaveta e decidiu que naquela gaveta vai ficar. Vamos falar de cozinha, vai ficar os panos de prato. Então você cria uma etiqueta e cola lá, pano de prato. Assim, quando a sua funcionária do lar for guardar, ela sabe que naquela gaveta é pano de prato. Quando seu esposo for pegar, é naquela gaveta que tem pano de prato. Né? Quando o seu filho, mesmo que for uma criança, for pegar ou for guardar, é lá que vai estar o pano de prato. Né? E assim pode ser para os guardanapos, para os talheres, né? Nas prateleiras onde você coloca as suas panelas, as suas travessas de vidro e assim por diante, que vai fazendo você criar um GPS aí na sua casa. Então, opa, onde está tal coisa? Ó, tá na segunda gaveta do lado direito da pia. Então, você vai Sim. sabendo onde está tudo. E dessa forma, você consegue fazer a organização se manter. E as etiquetas, elas vão contribuir para que as pessoas que convivem com você também façam a organização se manter. Então, Sim. só basta dar o primeiro passo, né? E fazer um pouquinho por dia, que existem técnicas simples que fazem a organização dar certo. E se a organização dar certo, a energia vai fluir dentro do seu lar. Naturalmente, né, Lu? Eu até te contei de Naturalmente. um exemplo de uma cliente, né? Que ela falou assim, nossa, quando eu contratei a personal e ela vem aqui sempre de ano em ano, ela salvou a minha vida, porque organizou a casa inteira, setorizou, essa coisa de setorizar. A gente acha que é pouco, mas assim, é fundamental, né? A tal da setorização. E assim, etiquetou tudo. E ela fala, gente, ela tem 2 filhos e um marido, então são 3 homens. Só ela de mulher. E ela fala, gente, eu consigo manter exatamente porque ela veio, então ela fez o trabalho todo, né? Essa parte mais prática, e aí depois, naturalmente, a gente consegue manter, porque fica mais fácil. Ele não chega lá e fica lá. Onde é que tá isso? Onde é que tá aquilo, né? Que homem às vezes fica assim, né? Onde que gaveta que tá? Que prateleira que tá? Onde que tá? E aí, se tá setorizadinho, bonitinho com as etiquetinhas, ela vai, ai, salvou minha vida. Eu falei, isso aí. Ô, Laís, fala um pouquinho pra gente, né? A gente está falando aqui sobre organizar, etiquetar, saber onde estão as coisas. E como que a desorganização pode criar no lar da gente alguns pontos de adoecimento? Fala um pouquinho pra Sim. gente sobre isso. A gente subestima um pouco, né? Apesar é um ponto assim muito batido essa coisa da organização, né? De falar, da gente refalar da importância, mas assim, as pessoas que não conseguem, porque assim, às vezes não é que a pessoa não quer, às vezes ela não consegue, né, Lu, manter Sim. ou ter assim, às vezes um ritmo. E é porque realmente internamente, né, ela tem aquela dificuldade. E os lares que tem muita bagunça, muito excesso, aquela coisa que não, sabe aquela ordem que nunca chega? Porque assim, às vezes a gente alcança e perde, né? Alcança e perde, mas tem alguns que não. São naturais de pessoas que têm determinadas patologias, assim, que aí são ambientes muito depressivos, né? Pessoas que têm aquela letargia na própria ação mesmo, ação na vida, né? Ação de tomada de decisão. Então, assim, parece simples, mas não é, né? E cria, né? Eu tenho uma professora, né, de Feng Shui na época que ela falava assim, cria aqueles miasmas, né? A gente não tá vendo, mas cria uma energia densa, né? Fala assim, não deixa. Eu tinha uma pessoa que falava assim, não deixa o lixo naquele cantinho, não, porque ali você acaba atraindo energia negativa, né? Não deixa porque existe um alimento. Do jeito que a gente alimenta o positivo,
a bagunça alimenta o negativo, né? Essas são as energias chá, né? Que o Feng Shui traz, que adoecem o espaço. E assim, o espaço vai dando sinais. Se começa a haver um desequilíbrio e tem muita energia chá, né? Muita energia nociva, e fica nesse desequilíbrio, você vai ver, aparece mofo, começa a adoecer a casa como um todo. Dá problema no telhado, daqui a pouco vem infiltração, é uma pia que entope. Então, assim, a casa vai dando sinais, as plantas não conseguem ficar bonitas. Ela fala assim, eu boto uma planta aqui, ela morre. Tem isso, né? Às vezes a energia está muito densa, tem muita energia nociva, né? Então, a gente tem que trazer o positivo. Assim, às vezes a gente não consegue 100% tá o tempo todo aqui no positivo, mas para que o negativo seja o mínimo possível, né? É tipo assim, o mínimo recomendado, o mínimo saudável, né? A gente é ser humano, né? Então, alguma Sim, coisa sim, que vai é isso, deslizar né? A gente vai e vai. volta, né? E aí, Laís, você falando sobre esses pontos de adoecimento, como que a casa, né, como o nosso lar, ele mostra pra gente, né, que a energia não está circulando, que tem alguma coisa que não tá bacana. Eu já compartilhei há um tempo atrás aqui no meu Instagram, o meu filho, ele nasceu bem prematurinho, e aí eu fiquei um tempão fora de casa, 3 meses, porque eu tive que ficar com ele em uma outra cidade, porque onde eu moro não tem estrutura, né? Ou até hoje ainda não tem. E aí eu vinha em casa de tempo em tempo, porque eu tinha que preparar as coisas, né, para receber o meu filho quando ele tivesse alta. E aqui em casa muita coisa desandou, porque as pessoas não estavam mais aqui. Nem a Sim, minha, a minha cachorrinha que eu tenho, eu deixei na minha mãe para não ficar aqui sozinha, né? Então, teve pia que não funcionava, assim, que ficou entupida. Teve torneira que começou a pingar. As plantas, né, não, as pararam de plantas são as primeiras, né? Elas ter. puxam muito. Então, assim, sabe, várias coisinhas foram aparecendo. E quando a gente voltou para casa, né, a gente teve que ir acertando, né? Porque a energia ficou parada, não tinha mais as pessoas aqui, não tinha mais Sim, comunicação, não tinha não tinha alegria, não tinha movimento, circulação. né? Então, eu sou a prova viva, né? Que durante esse período que eu não estava na minha casa, né, com a minha família, como que a minha casa, ela ficou sem energia, né? E ela começou a mostrar que não estava legal, né? Como se ela tivesse ficado abandonada por um tempo. Então, Sim, realmente faz todo sentido. E tem muita coisa sim. que nunca tinha acontecido, né? Tem 5 anos, pouco mais de 5 anos que eu moro onde eu tô hoje, né? E nunca tinha acontecido coisas desse tipo. E aí desandou tudo. Mas a gente voltou e já tá tudo certo. Mas é energia, gente. Energia parada, a Sim, nossa reflete sim na nossa casa. E sim, né, a organização, ela reflete sim no nosso lar. Da mesma forma que a sim, energia parada vai refletir, a organização também vai refletir, vai trazer também. equilíbrio, né, para o nosso lar, para as coisas funcionarem e funcionarem até fisicamente mesmo. Uma torneira que funciona, um fogão que funciona, um eletrodoméstico que funcione, né? As E lâmpadas, né? tudo. Ok. Oi? As lâmpadas, ok, Isso né? aí. E os Começa a dar funcionamentos vão, problema na fiação. Sim, vão estar equilibrados. Né? Tem tudo a ver com energia. Então, se você está esperando, né, alguma coisa nova, como eu já falei, comece pela organização do seu lar. Você vai ver como que a energia vai fluir, coisas boas, coisas novas que você está planejando, que você está esperando acontecer, elas vão acontecer. Lu, e Tem muita sabe gente uma coisa que fala que, que acredita nessa energia. Né? Às vezes nem sabe o sim, que que é, né, o estudo do Feng Shui, como que pode proporcionar, mas de fato sabe que a energia pode sim contribuir, né, para o bom funcionamento do nosso lar e para as nossas relações também, né? E não é só em casa, não, é os relacionamentos fora de casa, no nosso trabalho, no ambiente que a gente frequenta, contribui realmente para a nossa vida. sim. Sabe uma Lá coisa tem uma que, pergunta ah, em relação a sapato, né? pode, Estão pode, perguntando onde que Lu, deve guardar, se interfere. é, é, Aonde é, guardar, né? ah.
Eu falo sempre que você pode sim guardar na sapateira, você pode guardar de repente até dentro do closet, do guarda-roupa, mas tem que garantir que ele vai estar limpinho, né? Eu sempre falo para deixar, por exemplo, chegou hoje da rua com Arejado, calçado, né? deixa ele higienizado, deixa ele do lado de fora e amanhã você coloca ele no lugar, né? Que ele dá uma arejada, né? E aí sai aquela energia também, né? Da rua. Fala um pouquinho pra Sim. gente, Laís, né? Como que, dependendo da onde a gente coloca o nosso calçado, principalmente se a gente chegar da rua direto com ele, como que isso pode influenciar também na nossa energia? Sim, é que eu não tô vendo as perguntas, gente, então, Lu, vai falando aí que eu não tô vendo. Mas assim, imagina que os espaços, né, por onde a gente anda, cada local tem uma energia, né? Fora, tirando aqui o aspecto da sujeira, mas a sujeira em si já carrega energia negativa. Vamos combinar, né? Sim, Primeiro ponto. Então, assim, tem pessoas que guardam os sapatos, por exemplo, embaixo da cama. Então, quando a gente está dormindo, imagina, o corpo da gente está assim, vulnerável, ele está ali na posição de refazimento energético do dia. Você está naquela posição de se refazer, de descansar. Energeticamente, é isso que está acontecendo ali com você, né? Então, imagina, se você coloca os calçados, que é por onde você pisa, e aqui a gente traz um pouco de noção assim o que é de cima, mais elevado, e o que é de baixo. Então, vamos dizer que se a gente trouxer numa escala, os sapatos são inferiores, porque eles pisam no chão, eles carregam sujeira, né? Então, como é que a gente deixa aquela energia vibrando ali enquanto a gente está dormindo, né? Feng Shui fala muito disso para não ter nada embaixo da cama. Enquanto, né, você está dormindo e tudo mais, para não ter nada embaixo dessa cama. Sapatos nem pensar, mas às vezes acontece, às vezes as pessoas botam, né, o sapato que foi trabalhar, voltou, deixa ali do lado da cama. Então, assim, se você tem o seu local, né, se tem sua sapateira, tenta deixar lá arrumadinho, né? Ou então, como a Lu falou, se você chegou da rua, deixa ele lá fora, às vezes ou na varanda ou na área de serviço, para que ele areje mesmo, né? Para que tenha essa. Tanto que a indicação é que assim, que a gente nem entre com os sapatos da rua dentro de casa, né? No Japão, no Oriente, eles têm muito essa cultura, porque eles não querem que aquela sujeira interfira, porque assim, é feito, a nossa casa tem uma egrégora, né? Ela tem uma estrutura vibracional. Tudo que você vai trazendo do externo interfere nela. Às vezes é uma casa que está ali harmonizada, equilibrada. Aí vem a pessoa da rua toda atrapalhada, cheia de coisa, entra dentro de casa. Aí, querendo ou não, é como assim, sabe? Modifica tudo, sai ali vibrando, né? Então, assim, é bom ter esse cuidado, deixa lá. E às vezes a gente higieniza, mas deixa tomar um ar, né? E tem uma sim. coisa que o Feng Shui fala, que às vezes as pessoas subestimam esse poder da limpeza. Mas assim, se a gente quer organizar, primeiro limpa, né? Então, sapato é a mesma coisa. Se você limpou, você já está diminuindo o impacto disso que está vindo para dentro de casa. Se você limpa, é muito mais fácil de organizar depois, porque você tirou o peso que a sujeira traz, né? O peso que tá ali. Ah, meu guarda-roupa tá sujo. Tira tudo, limpa, faz aquela limpeza. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você organizar depois, né? Porque já vai estar mais leve, não vai ter aquele peso, vai estar mais fluido, né? Sim. E a pandemia, né, Laís, mostrou muito pra gente Muito. como esse tipo de hábito é ruim, né? Sim, Não só sim, energeticamente, né? Mas falando mesmo de higiene e saúde, né? Igual eu tenho criança em casa. Eu não quero que alguém entre dentro da minha casa com calçado que vem da rua. Se meu filho fica no chão, coloca a mão na boca, né? Esse tipo de coisa. exatamente, Com exatamente. essa questão da pandemia, abriu os nossos olhos para melhorar muita coisa em relação à parte de higiene e saúde, né? E até a Sim, organização, porque muitas vezes as pessoas estão em casa, né? E acabam observando coisas que antes para elas era assim, deixa para depois, não tenho tempo, mas agora que eu estou em casa está me incomodando. Então também foi um sim, ponto de reflexão, né? Em relação a melhorar sim, o nosso sim. lar. Tem outra perguntinha aqui. Coisas sem Tá. uso também atrapalham as energias? Olha, a gente vamos dizer que a gente tem um tempo, né? Então, assim, o ideal é que a casa inteira
tem aquelas faxinas mais geralzona, né? Que a gente pode até dividir de acordo com essa mudança de estação. Eu gosto bastante do movimento, né? Lá em casa eu movimento bastante. Que assim, o ideal é que, mesmo que seja um objeto que você quer, mas se ele está parado, que você movimente ele a cada 3 meses, né? O Feng Shui pede 3 a 4 meses que você movimente a casa inteira, sabe? Assim, porque às vezes tem aqueles armários, às vezes tem baú, tem aquelas dispensas maravilhosas, né? Que tá tudo lá que a gente só usa no Natal, né? Aquele enxoval que você usou que você não tem onde botar, você bota lá, fica lá parado. Então, assim, se você consegue, tem pessoas que não conseguem fazer isso. Eu sei que 4 meses passa assim, né? Voando. Mas se você faz pelo menos 2 vezes no ano, você já está movimentando, entende? Porque não tem jeito, tá parada, é energia parada, né? Vamos combinar. É como diz, a regra é clara, né? Tá parado, a energia tá parada. Sim. E essa questão que você falou também do quarto, de dormir, em relação a ter coisas embaixo da cama, tem muita Hum. gente que tem espaço reduzido, mora em lares menores, mora em apartamento, né? Hoje em dia as Sim, casas estão cada vez sim. menores. Sim, E os aí tem aquele apartamentos, né? baú. Sim, A gente pode sim. baú, né, Laís? Mas ele tem que estar organizado, né? Pra gente poder dormir, É, né? Dormir tranquilo. assim, sim, o ideal é que tenha, assim, roupa de cama, sabe? Aí roupa de cama não interfere, porque você acredita, vou contar uma história, você acredita que tinha uma pessoa que dormia com, assim, né? Ela guardava as ferramentas do marido embaixo do baú, imagina, furadeira, serrote, Meu olha que Deus. energia, que vibração que tá embaixo dessa cama e tendo muito conflito, né? Imagina o quanto isso não mexia com os ânimos dessa criatura. Então, assim, a gente é só ter o bom senso, né? Se é roupa de cama, e mesmo assim, esses espaços, tem aquelas camas que tem gaveta, né? De vez em quando, periodicamente, abre, deixa circular o ar, sabe assim? Deixa aberto ali por um período, eu vou sair, vou trabalhar, deixa aberto o dia, depois quando você voltar, para que não fique essa estagnação, entende? Perfeito. A Priscila tá falando assim que há anos ela faz isso em relação aos calçados, né? Ficar do lado de fora. Mas a família não Sim, respeita. Acham que é uma frescura retirar os sapatos ao entrar em casa. Eu não sei se pode funcionar, né? Mas muita gente hoje em dia já tem a prática de colocar um suportezinho, uma sim, prateleirazinha sim, uma antes de sapateirinha, entrar né? com os calçados. Muitas vezes pode contribuir, né? Porque a pessoa vê que ali já tem algum calçado, ela fala, vou colocar o meu também, né? E isso vai Sim, criando um hábito. E depois a gente sim, pode colher esse resultado lá na frente. sim, sim, Pode ser uma dica aí né? para ajudar. Sim, já deixa ali uma sandalinha, né? Aquelas já próprias para casa, para a pessoa fazer a troca, né? Pode Sim. montar um esqueminha para Aqui facilitar. tem, ainda falando dos calçados. Os Hum. japoneses não entram em casa de sapatos. Deve ser por isso, né? Não, não, com certeza. Eles têm muito cuidado exatamente porque o lar é algo sagrado, né? A gente não tem isso muito culturalmente, olhar para esse campo das energias, mas é que é aquele equilíbrio, né? O Oriente olha muito para as energias, o Ocidente não tanto. Então, assim, eles têm isso da casa ser sagrado, de ser o local da família, de ter isso como assim, vou cuidar como um templo sagrado, entende? Então, não quero que energias negativas interfiram no meu lar. Então, eles têm isso como regra, né? É assim, é normal, é regra mesmo, né? Tamanho Joia. cuidado, né, Lu? Sim, sim. Tem aqui também um comentário da Elaine falando: gente do céu, eu sou doente com limpeza. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aí, Hoje na como eu dei a enquete, dica, ah, a Laia falou que ela não coloca esse suportezinho, mas coloca um tapete na entrada, né? No mínimo 2 tapetinhos, aí as pessoas podem colocar o calçado ali. sim, sim. É uma boa saída, né? E sabe, Sim. Lu, A gente uma coisa que tendo a gente pode.
não dá certo de uma forma, a gente cria alguma outra coisa. Às vezes é importante também a gente compartilhar com as pessoas que moram com a gente, né? Se elas têm É alguma isso. ideia, porque às vezes o que é Explicar bom um pra gente pouco, não é né? pro outro, né? Às vezes o melhor pra mim não é o Sim, melhor pra você. Então é importante também ouvir o outro, né? Saber qual é a sim, necessidade do outro, né? Para poder fazer funcionar sim. melhor. Às vezes a pessoa acha, assim, eu vejo muito que as pessoas acham inviável, por exemplo, tirar o sapato. Ah, não. Se você coloca um banquinho, você quase convida a pessoa, né? O Feng Shui trabalha muito com essas metáforas assim inconscientes. Se a pessoa vê um banquinho, ela vê um lugar, uma sapateira, automaticamente o cérebro dela vai começar a enviar aquela mensagem para ela, sabe? Assim, senta lá, né? Às vezes a gente nem precisa falar, mas só o fato de você montar, você naturalmente traz, convida, é como se você convidasse, né, a pessoa para se sentar. Porque uma coisa é você chegar em pé, deixar aqui o sapato, ou tirar meio de qualquer jeito aqui. Outra coisa é você sentar, tirar, e você quer, né? É um convite, entende? É, com certeza. Chega cansado de algum lugar, né? Vou Sim, sentar. Tá? Já vou tira o sentar. calçado. Bota uma plantinha, sabe? Já dá uma Sim, cuida, bota uma plantinha ali do lado, dá aquela convida, deixa, já bota a pessoa, a plantinha já fica ali meio de filtro, a pessoa já chega ali, né? Cansada, cheia de coisa de fora. Faz um filtro na porta de entrada. É importante. e a organização é isso mesmo. A gente que convive com outras pessoas, né? Que tem família em casa, é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai Sim, fazendo, faz de um jeito hoje, amanhã o esposo pode dar uma ideia, o filho, né? A gente pode, né, ter um insight, falar, a plantinha é legal, é legal a ideia da Laís do banquinho. E aí a gente vai transformando aquilo ali, e quando a gente menos sim, esperar, nosso cérebro já entendeu o recado e já criou um piloto automático de, opa, eu já chego, sento, deixo meu calçado ali e entro dentro de casa sem o calçado da rua, né? E é um trabalho de sim, formiguinha mesmo. É colocar a etiqueta, e aí, às vezes, as pessoas não vão olhar a etiqueta, mas aí, com o tempo, ela vai perceber que a etiqueta faz todo sentido. É um trabalho de formiguinha, né? O sim, importante é a gente sim, ter energia para fazer a organização funcionar, né? E requer exatamente. persistência também. Também. Porque sabe que a gente aqui, né? Eles lá tem, no Oriente tem muita cultura, assim, muitas regras estabelecidas, mas a gente aqui pode criar as nossas, ó, nessa casa, assim, não impondo para ninguém, mas a gente pode criar uma estrutura. Ó, eu gostaria que fosse assim. Às vezes a gente erra mais por não tentar do que por tentar, né? A gente desiste porque alguém não quis, mas de repente você bota lá um quadrinho, tal, né? Bota uma afirmação que estimule a pessoa de alguma forma. E você internamente, se é a sua casa, né? A mulher tem muito isso. Ela conduz, ela cria a dinâmica da casa, né? Vamos combinar. Então, se a gente cria a dinâmica da nossa casa, a gente pode criar aquilo que é essencial para nós, né? Ai, mas eu quero isso, eu quero para minha casa isso, eu quero esse hábito para minha vida. Então, assim, vai trazendo essa energia do que você quer, né? Esquece quem não quer e vai criando o que você quer. Você vai trazendo aquela energia, né? Para aqui e para A, agora, vai trazendo. a gente pode dar o primeiro passo, né? E o exemplo é uma coisa que arrasta, né? E aí Sim, a gente vai sim, fazendo e a pessoa vai observando. Num determinado momento, ela vai começar a seguir, né, os passos que a gente começou a dar. A Priscila falou exatamente. bem assim, Laís, que você precisa ir lá para Ipameri, é lá em Goiás, Ah, para vou dar um lá, vou lá. para mudar a cultura das pessoas, para conscientizar. Vamos lá, vamos. Hoje está tudo online. A gente adora fazer essas visitas assim para fora, mas junta um grupo aí que a gente vai fazer Aí, Priscila, workshop de Feng olha, Shui. depois pega o contato da Laís aí, ó, já programa. Sim, Olha, a sim. Patrícia falou que amou a ideia do banquinho. Também É gostei isso, a bastante. gente vai, né, a gente vai criando, porque o Feng Shui ele trabalha muito essa ativação das metáforas, né? É igual você quer uma coisa mais organizada, começa a deixar as coisas mais clean, né? Assim, te ajuda. Deixa a coisa mais, assim, trabalha com cores mais claras, começa com essa coisa da etiqueta. Assim, você tá mandando a mensagem para o espaço o tempo todo que você tá querendo aquela organização, né? Você não tá aqui só aqui, que a gente fica aqui, né? O mundo aqui é um mundo, né? Na nossa cabeça.
ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero assim, eu quero assado, mas traz alguma coisa para o concreto, alguma coisa, menor que seja, e a partir dela você desenvolve, vai embora, né? Você traz, Exatamente. ó, materializa, materializa ali. Eu falei aqui, ô Laís, outro dia, que o nosso Hum, cérebro, ele gosta de piloto automático, né? E essas coisas, elas vão virando hábito, né? Mas o nosso cérebro exatamente, vai preferir, às vezes, o piloto automático de eu não colocar no lugar, né? Porque talvez ele entende que dá mais trabalho. Mas a partir do momento que a exatamente. gente começa a fazer esse trabalho de formiguinha e a gente vai criando esses Vira um pequenos. novo hábito, né? Sim, Ele vai entendendo que o piloto automático pode ser para essas boas práticas de organização. E aí a energia vai sim, fluir de uma forma melhor. sim. A Elaine está perguntando aqui, ó, tá falando assim, estou precisando aprender as dobras de roupas. Eu acho que é para mim a pergunta, né? Se eu Uhum. também. Sim, Elaine. Inclusive, eu tenho um curso voltado especificamente para a organização de closet e de guarda-roupa, tá? Se quiser conhecer, pode clicar lá no link da minha bio, tá? E em breve eu vou abrir uma nova turma, daqui uns dias, tá? Mas pode me chamar lá que eu tiro todas as suas dúvidas. Aprender as dobras facilita bastante, né, Lu? Porque uma coisa é você organizar, outra coisa é você dobrar. Porque eu também sou personal, gente, então, né, aqui é tudo assim, ó, é tudo milimetricamente calculado. Eu adoro essa parte também, porque assim, é isso, facilita. Uma vez que você aprende, assim, é um conhecimento adquirido que é muito válido, porque você vai fazer isso, vai repetir isso quantas vezes, né? Inclusive, tem pessoas que até pagam o curso para a pessoa que está em casa cuidando, porque assim, uma vez que ela aprende, nossa, facilita a vida da família toda, né? Porque ela vai sempre manter a organização, saber como fazer, né, Lu? As dobras e tudo E mais, né? uma personal organizer, quando ela vai, né, organizar um lar, ela nunca vai sair de lá sem ensinar como é que se faz, né? Porque Sim, as roupas elas vão sair do lugar, os calçados, as bolsas, os acessórios, exatamente. tudo que a pessoa tem, se for no armário, se for na cozinha, no guarda-roupa, as pessoas vão usar. Então, automaticamente aquilo vai ser tirado do lugar. E como fazer para manter a organização? Então, o personal organizer Sim, também faz isso. Antes dele sair, ele vai ensinar, vai deixar um gabarito para você dobrar da forma que ele fez, né, para você fazer a organização se manter. Senão não faz sentido, né? Vai ficar bonito só no dia, vai sim, ficar arrumado só no sim, dia. Então, para você sim, manter a organização, um personal organizer vai organizar o seu lar ou seu ambiente de trabalho, ele jamais vai sair de lá sem te ensinar como fazer a organização se manter. Isso vocês podem ter certeza. sim. Lu, tem uma coisa, né, que às vezes as pessoas trazem assim de dúvidas e me perguntaram inclusive isso hoje, né? Falei, eu vou levar para a live essa pergunta. E fala assim, como é que a gente sabe, né? Como é que a gente mede? Por exemplo, eu tenho dúvida se a minha casa tá leve ou se ela não tá, se ela tá precisando disso, desse olhar para esse lado, né? E assim, a gente tem que sentir muito a casa. Esse despertar do sentir a casa, às vezes é muito mais do que o visual. É você saber se aquele local te dá energia, se ele te recompõe, se ele te acolhe ou se ele suga a sua energia. Porque a energia da bagunça ou a energia do peso, se aquela casa tem muito peso, você sente. A pessoa pode não acreditar em nada, ela pode em nada, né? Mas ela chega em casa, a energia dela cai. Então, assim, esse é um dos indicativos, tem vários, né? Tem essas coisas, os sinais que a casa vai dando, mas assim, a pessoa começa a adoecer, começa a ficar com menos vontade, você percebe que chega em casa, você não tem ânimo, então você tá vendo que a casa tá precisando dar uma movimentada, né? Então, se você quer, Aquilo né? dá pra pessoa acordar mais cansada do que quando ela vai dormir, né? Eu É, indico que é, tem algo não legal. é. Eu sempre, ó, vou falar aqui, né? Eu sempre falo assim, ó, se a gente tá tentando e não tá conseguindo, tem alguma coisa errada, né? Vamos combinar que tem uma coisa errada. Então faz uma limpeza. Às vezes você faz uma limpeza energética simples. Ah, eu gosto de incenso. Ah, eu gosto de usar os óleos essenciais, né? Coloco no difusor. Faz alguma coisa. Só não fica nessa situação
e sem tomar nenhuma atitude, né? Faz alguma limpeza primeiro. Ó, eu faço até receitinhas assim com chás, assim, de pegar as ervas, de depois daquela limpeza na casa, de passar o pano só com a erva, sabe assim? O óleo de eucalipto, maravilhoso. A gente pode usar. Você vai ver que a casa, ela vai te dando suporte também. Porque às vezes a gente, é aquela coisa, né? Às vezes o ambiente está ali te influenciando, você está influenciando o ambiente. Então, a gente fica nessa. Você também dá suporte ao ambiente para ele te dar suporte também, entende? Vai nos dois, Sim. né? E como que o cheiro, né, Laís? Às vezes a gente pensa, não Sim, é importante, mas entra numa loja que tem um cheiro agradável, vê se você não fica lá mais tempo, se você não se sente mais à vontade, se não é um ambiente mais agradável. Aí com vai em uma que é certeza. escura, que não tem cheirinho de roupa nova. Qual das duas a gente vai preferir? Vai preferir a que tem um ambiente mais agradável. E o aroma, né, o cheiro, ele também tem esse poder, né, de equilibrar a nossa energia, né, de dar energia boa. Sim, A gente sim, não olha às sim. vezes para nossa casa, né? Ah, eu vou colocar no mesmo essência, vou colocar um incenso, vou fazer essa receitinha das ervas, mas quando a gente está em um ambiente que tem cheirinho, a gente gosta, A né? gente Então, gosta, fazer em exatamente. casa, né? Exatamente, exatamente. E tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Olha, tem alguém aqui comentando que eu tenho uma amiga que fez o meu curso, falou que é muito bom. Ah, eu agradeço. É muito gratificante a gente saber que a gente está entrando no lar das pessoas, Contribuindo, né? indo Sim, para essa transformação. com certeza. É de utilidade pública. Eu falo assim, a organização, ela é essencial, né, Lu? Para uma vida. Assim, as empresas não vivem, nenhuma empresa prospera se ela não tiver um sistema organizacional que rode, né? Ela não há prosperidade se não tem essa coisa da organização. E assim, não generalizando, mas podem observar. Se você chega na casa de uma pessoa que ela não consegue ser organizada, ou que leva as coisas de qualquer jeito, é tudo largado pelos cantos, vai olhar, ela não tem a prosperidade, ok. Ela sempre ou recebe e às vezes gasta além do que às vezes a prosperidade não é só aquilo grande, é você se manter e viver bem com aquilo que você tem também, né? Às vezes a pessoa ganha um salário, ah, eu ganho 20 mil, mas você gasta 30, então não tem prosperidade, não tem equilíbrio, né? E às vezes a pessoa ganha 2 mil e vive super bem, porque consegue ter equilíbrio, tem as contas equilibradas, tá tudo certinho, né? Quanto você tem, né? É como você lida com aquilo, né? Se está em equilíbrio, Exatamente, né? exatamente, né? Laís, nosso tempo está acabando. Nem parece, né? Que Sim, já vai fazer uma hora é que a gente está aqui isso, batendo pau. É muito bom. sim. Então, gostaria, assim, de coração, de te agradecer, né? Eu encontrei você, fiquei muito satisfeita, eu compartilhei com você, né? Que eu fiquei muito feliz em você aceitar o meu convite. Eu sei que você também tem suas demandas, mas a gente enxergou, né? Que é um assunto muito Sim, legal, muito interessante, compartilhar com as pessoas para que elas possam levar para dentro do lar, né? A organização, essa fluidez melhor da energia para que elas tenham bons resultados na vida, né? Encontrem o equilíbrio dos relacionamentos, das áreas da vida, né? Da saúde financeira, saúde física, mental, espiritual, enfim. É um sim. equilíbrio mesmo. Então, assim, eu queria te agradecer. Tenho certeza que nós faremos mais lives para a gente compartilhar Vamos. mais dois assuntos muito importantes que eles caminham juntos, né? E agradecer também todo mundo que participou aqui, que assistiu, que comentou, que tirou dúvida, que compartilhou, né? Alguma coisa que já aconteceu. Muito grata. Laís, quer Gratidão. falar alguma coisa para a gente poder Gratidão a finalizar? você, né? Gratidão, gratidão pelo convite, né? E aqui as portas estão abertas sempre para as trocas. As trocas são ótimas, que a gente troca, a gente aprende junto, né? A gente contribui com o Sim, que a gente sabe, porque conhecimento tem que ser distribuído, né? Tem que ser amplificado. E quanto mais pessoas, né, vêm para esse movimento, mais a gente consegue trazer e entrar nesse círculo de harmonia. Às vezes a gente tem uma frase no Feng Shui que fala assim: se você quer resolver um problema no mundo, dê 3 voltas na sua casa e encontre onde aquele problema está.
Porque, assim, numa escala menor, a gente tem as mesmas questões que a gente vê lá fora, né? Então não adianta eu querer salvar o mundo se eu não estou dando conta nem da minha casa, entendeu? Da minha família, das minhas demandas, né? Então, assim, dá uma olhada nessas gavetas. Ai, não gosto de excesso, bagunça, apego, não sei o quê. Volta para você, né? Para a gente, nós somos o ponto de partida, né? E aí sim você também vai poder levar essa contribuição lá fora. Você vai poder fazer a diferença de alguma forma, né? Assim, mas você ali ser integral, estando em equilíbrio, né? Então, te agradeço bastante. Mudar o nosso mundo para mudar o mundo ao nosso redor, né? É isso, é isso. E quem quiser, né, pode vir e vem, manda dúvidas. Se ficar com dúvidas, né, Lu, pode mandar pra gente por direct também, que a gente olha, analisa, vê onde é que tá. Esse mundo do Feng Shui é muito amplo, né? Cada área da casa, ela tá, quando a gente aplica, né, o Bagua, ela corresponde a um setor da nossa vida. Às vezes você tem lá um guarda-roupa que você tem muita dificuldade, é justamente o guarda-roupa que está na área da prosperidade, na área do seu sucesso, na área do seu relacionamento, e por isso você não sabe de onde que vem aquela trava maior, né, Lu? E Isso aí. assim, vale a pena olhar com mais cuidado, assim, com um olhar com raio-x mais apurado, sabe? Sem pensar que a organização é uma coisa só externa. Ah, não, ninguém tá vendo, não quero saber, deixa do jeito que tá. Então faz por você, né? Tem essa coisa de fazer por você também, né? Pessoal, é isso. Se a gente não concluir, vão concluir aqui para nós. Laís, muito Sim. grata, pessoal, muito grata, tá? Fiquem com Deus. Beijo, 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 Lu. Boa noite. Boa noite.